oração. Eu falei, cara, sofri um acidente de moto, a Adriana sofreu um traumatismo craniano, eu preciso da sua oração. Enfim, aí comecei a ligar para um, liguei para outro, e nessa hora, um vai falando, outro vai falando, de repente você vê, todo mundo sabendo, né? Enfim, eu lembro que eu tinha entrado, tinha falado com os policiais, e não era bem corredor, mas enfim, me tiraram da sala onde eu estava, porque agora, enquanto eu falava que eu lembrei, eu fiquei aguardando o rapaz que quer fazer o ponto na minha testa, porque hoje, enfermeiro, fato. Não dá pra ver a cicatriz na minha testa aqui, mas eu tomei acho que 3 pontos na testa aí pelo corte. A única coisa que eu fiz foi fiz um corte na testa e eu tava aguardando, né, mas ainda com aquele, não uma tala, né, mas aquela coisa que te torna imóvel ali, pra você não ficar movimentando muito. Então foi ali que eu comecei a ligar, e aí, dentro da sala ainda, eu liguei pro meu sogro. Falei, cara... A pior parte, né? Meu sogro na época ele tomava alguns remédios e, né, pra, enfim, controlar acho que nervosismo e tal. E eu liguei pra ele e falei o seguinte, sofremos um acidente de moto, e naquela hora, não sei se você já tinha voltado. Não, você não tinha voltado, porque de fato eu não sabia onde você tinha ido. E você tinha ido fazer, se não me engano, uma tomografia. Acho que era isso. Cada um vai pra um lado, né? Não fica, tipo, Porque eu fui fazer um raio-x e você, realmente eu não sabia para onde você tinha ido. Foi quando eu liguei para ele e falei o seguinte, sofremos um acidente de moto, talvez, né, obviamente eu deixei ele mais nervoso, porque eu também dei a notícia assim, enfim, tava um turbilhão ali na minha cabeça. Liguei para ele e falei, sofremos um acidente de moto, eu não sei onde a Adri tá, porque eu cheguei, fui para um lado, ela foi para outro, eu só sei que nós estamos aqui no regional. Não lembro se falei mais alguma coisa, mas de uma maneira muito resumida foi assim que eu falei. Também de uma certa forma muito seco e rápido, porque é uma notícia que você tem que ser direto. E, enfim, não tem muito como você ficar contornando. Infelizmente foi uma tragédia naquele momento. Eu falei, cara, sofri um acidente de moto, enfim. Aí ele teve que ali providenciar com o vizinho para que pudesse trazê-los para Sorocaba, porque ele não estava em condições, obviamente, de dirigir. Né? Enfim, isso mexe com o estado nervoso. Imagina, você pai, ouve uma notícia hoje, né? Nós somos aí pai da Ana Clara Isabela. Poxa, você sabe uma notícia dessa, você entra em choque. Você não tá falando com a sua filha, não sabe como ela tá, né? Você não sabe como que ela tá. E nisso, se não me engano, meus pais já estavam no hospital também. Esse casal também, a Aline e o Fernando aí, o casal amigo nosso, também estavam ali já. Basicamente, os mais próximos ali estavam ali no hospital. Eu liguei realmente para todo mundo para avisar. Isso já era mais de meia-noite, já era quase 1h da manhã. Enfim, aí fiquei ali esperando, e aí naturalmente comecei a chorar, enfim, porque começou a passar um monte de coisa na minha cabeça. Falei, puxa vida, será que não vou casar, ela vai morrer? Foi, enfim, muito ruim. Enfim, nisso aí, beleza, aí depois entrei na sala, tomei o enfermeiro fez os pontos na minha testa. Quando foi umas 5h da manhã, se eu não me engano, aí eu recebi alta. Tava tudo certo comigo. Não aconteceu nada. Eu simplesmente fiz igual eu falei, fiz um corte na testa e machuquei o joelho, fato. Depois, a Adri ela vai colocar no vídeo aí, não sei como, em algum lugar, as imagens da moto, como ela ficou, né? E aí, o casal que estava conosco no Burger King foi que foi me buscar no hospital. Era por volta de umas 5 da manhã, então eu recebi alta e vim para casa. Então ali estava meu sogro, minha sogra, esse casal, amigo nosso, os 2 casais de amigo nosso, se não me engano, estavam em casa. E ali eu cheguei, enfim, fiquei acordado ali. Porque o que acontece? Como eu acabei batendo a cabeça, eles só fizeram um raio-x, não falaram muita coisa e tá tudo certo. Naquela época eu tinha um convênio da Unimed, então eu esperei ali, era uma segunda-feira por volta de umas 11 horas, se não me engano, aí eu fui na Unimed de novo para poder fazer, passar de novo por um clínico, fazer um raio-x da cabeça para ver se estava tudo certo com a minha cabeça, como eu tinha batido. E, enfim, na segunda-feira, daí eu não conseguia dormir naturalmente, até deitei na cama para ver se eu conseguia dar uma descansada, mas não conseguia porque o telefone daí não parava de tocar. Começou a tocar, disparar, a tocar por volta de umas 7 horas da manhã. Pra todo mundo querer saber como é que tava, enfim. E toda vez que o telefone tocava, eu gelava, porque eu, por algum motivo, eu achava que pudesse ser o hospital me dando uma notícia péssima. Coma, porque né? nisso, exatamente, ela ficou em coma. Ela simplesmente ficou imóvel.
Antes de eu sair da sala para aguardar o enfermeiro dar os pontos, ela começou a se debater do meu lado, eu até olhei aquilo, enfim, mas sem entender. Depois a Aline chegou para mim e disse que os médicos haviam informado ela que ela tinha dado início a uma morte cerebral. O médico que nos ajudou, o Dr. Hammer, sou extremamente grato a ele, ele na época dava plantão no regional e no Hospital Samaritano. Levei convite para ele do meu casamento, ele compareceu ao nosso casamento, foi um prazer tê-lo ali conosco como convidado. Como eu falo, ele foi um anjo ali de Deus colocado, né? Creia ou não você, mas esse momento, esse acontecimento, ele foi literalmente um milagre, né? Se há uma definição de milagre, enfim, é a vida dela e naturalmente a minha, esse livramento aí, porque geralmente acidente de moto, ele quase é fatal, né? Não é fatal quando você vai entrar numa curva, escorrega ali, tem um pouco de areia, você, enfim, entra com a moto, escorrega, ou porque você, enfim, caiu com a moto numa pista molhada, mas geralmente quando há uma colisão, enfim, aí basicamente ele é fatal na maioria dos casos. Então, graças a Deus, não aconteceu nada com a gente, assim, enfim, não teve óbito, né? E engraçado que eu tinha uma jaqueta de moto, enfim, luva. Na ocasião eu só estava de calça jeans, um tênis, uma camiseta, né? E como estava como nós saímos do Burger King, era mais de meia-noite, esse casal, o Amarildo me emprestou um terno, paletó que ele tava. Falei, beleza, daí depois eu te entrego, só para não vir, para sentir tanto frio na moto. E não aconteceu nada, foi incrível. Realmente eu só fiz um corte na testa, mas assim, eu não ralei meu ombro, né? E o meu joelho direito, eu só ralei ele, não foi nem no asfalto quando eu caí, foi porque na hora que eu vi que eu ia bater, eu me apertei inteiro na moto ali e o tanque ele deu aquela, ele amassou para dentro e aí possivelmente foi acho que queimou, né, o joelho no que ele raspou no tanque da moto ali, e foi né, naquela hora, enfim. Não sei como o banco da moto não saiu junto comigo ali, grudado. Onde eu tinha parado aqui, falei do coma que você ficou no hospital. Então você ficou em coma. Tá, lembrei. O Dr. Hammer, tá? Você ficou no Dr. Hammer. Dr. Hammer, então, Dr. Hammer, Mohamed, sou, enfim, totalmente grato a ele, né, por ter dado essa ajuda. Tanto é que depois, quando eu fui levar o convite para ele de casamento, conversei um pouco mais com ele, né, na hora ali, aí foi quando ele contou que aquele caminho, ele nunca fazia aquele caminho. O que ele contou também foi o seguinte, quando ele chegou no regional, como ele dava plantão ali, então ele tinha muito mais entrada. As pessoas perguntavam o que a Adriana era dele, porque ele chegou e falou assim, enfim, ele que chegou ali para agilizar tudo, para dar as emergências, porque ela chegou no estado de emergência, né, enfim, correu risco de vida. Ele falou, não é nada, só que se não fizermos alguma coisa ela vai morrer, né? Então foi dessa forma que ele se dirigiu a mim. Falou, temos que fazer alguma coisa, não importa quem ela é, se não fizer alguma coisa ela vai morrer. E depois ele contou, aí eu não lembro qual que é uma escala, mas existe uma escala lá que se mede a questão do quão boa a pessoa está, se eu não lembro os números, tá? Mas vamos supor aqui que seja de 1 a 7. Então, nós aqui seríamos um estado 7, então ok, vai lá, com estado de vida estável. Adriana, quando ela chegou, deu entrada no hospital, ela chegou com esse índice aí a 2, né? Então, ou seja, ali não passaria, ali não tinha muita chance de vida de fato, né? Então se essa escala vai de 1 a 7, eu não lembro exatamente os números e nem lembro que índice é esse, não me recordo, mas eu lembro desses números, que seja de 1 a 7, 7 a pessoa ela tá ok, tá saudável, tá bem, ela chegou nessa escala de 2, ou seja, praticamente ali próximo à morte. Teve esse detalhe que ele contou, então, esse detalhe, enfim. E beleza, então, como eu falei na segunda-feira, ligações diretas, recebi ligações, eu senti aquele frio na espinha, eu falei, meu Deus do céu, porque eu já esperava o pior. Infelizmente, não tinha uma outra saída. E ali, poxa, minha mãe também deu super apoio, né, eu tendo uma fé, enfim, naquele momento nem sei exatamente o que passava na minha cabeça. Sei que demorou para eu conseguir dormir, e aí fui para o hospital à tarde para tirar esse raio-x, aí recebi a visita do Jean e do Juninho, né, que na época era na qual eu trabalhava com eles, enfim, foram ali bater um papo, visitar, enfim. Quando eu recebo uma ligação da Aline, dizendo que eles tinham induzido um coma, e ali meio que, poxa vida, aí, acho que comecei a chorar, não me recordo, acho que comecei a chorar ali, porque eu falei, nossa, em coma, né, poxa vida, até então nunca tinha passado por isso, uma situação como essa, e aí recebo essa notícia então que ela estava em coma.
E, enfim, naquele momento foi uma notícia muito ruim. Eu falei, enfim, não sei como que era aquilo, né? Como eu estava ali então com esses dois amigos, enfim, acabaram ali dando aquele apoio moral também naquela hora, naquele instante. E aí, beleza, passou, vim embora. E aí, se não me engano, depois eu conseguir descansar. Aí à noite, de novo, comecei a receber mais amigos, enfim, né? Pessoal da igreja, os mais próximos ali, enfim. Aí você começa a conversar, contar tudo o que aconteceu e tudo mais. Beleza, os dias se passaram. Quando foi na quinta-feira, 4 dias depois desse acidente, aí ela recebe alta, né? E aí o que é que acontece? Fazia as visitas, então ela tinha um quadro ali de melhora, ela tinha perdido a memória recente, ela não esqueceu as coisas que aconteceriam. Então ela não esqueceu, por exemplo, que ia casar, tanto que toda vez que... É que agora não é então, mas na época, toda vez que eu contava essa história, sempre fazia uma piadinha. Ah, então não deu certo o plano, né? Sim, poxa, era a mesma piada. sempre uma piada. Ah, nossa, ela não esqueceu que vai casar, hahaha. Piadinha, Sim. piadinha sempre era feita. Então esses detalhes são, tipo, sabia quem eu era, meu nome, eu conhecia todo mundo. lembrava que ia casar. Mãe, você não perdeu a memória de ninguém, porém, Isso. quem a visitasse, ela não lembrava, ela esquecia. Tanto que quando eu via o Ricardo com um é corte na verdade. testa, eu sempre perguntava, Ricardo, o que você fez na testa? Ele contava a mesma história. Eu não lembro, eu falava pra você que eu tinha batido a moto. Meu pai, você falou que eu bati a moto, amor. Eu falei, você falava cuidado, pra eu tomar cuidado. Mal sabia eu e eu tava junto com você, né? Mal sabia você que estava junto comigo, exato. Enfim, ali conversava com ela normal, então ela ficou na UTI, né, e poxa vida, por ela ter ficado no hospital público, né, eu sei que não é um serviço exemplar que nós temos aqui, mas poxa vida, eu não tenho do que reclamar. Ali ela foi super bem atendida, super bem tratada pelas enfermeiras, enfim. Obviamente teve sim o ponto na qual ela recebeu alta na quinta-feira, né, 4 dias internada. Até porque ela estava em UTI, aí por ser público, enfim, precisa liberar quarto. E aí, beleza, o médico simplesmente deu alta, né, e obviamente aquela euforia, poxa, que legal, ela vai para casa, então ela tá bem. E simplesmente ele deu alta, disse que se tivesse algum problema, era para nós procurarmos ele no consultório, e beleza, viemos embora. Tranquilo. Chegou a noite, na quinta-feira à noite, a Adriana... Eu tenho uma imagem assim, uma imagem meio, parece que é um sonho meio escuro, assim, do Fernando que levou a gente, não foi o Fernando que levou a gente? Da alta que o Fernando levou? Acho que foi, eu não me recordo. Eu lembro sei que eu tava aí e seu pai... Eu fui no banco da frente e acho que a cabeça assim, acho que você ficava segurando a minha cabeça, alguém ficava segurando a minha cabeça pra eu não cair. Ah, tá, é isso mesmo, foi isso então, mesmo. Então eu tenho essas imagens assim, sabe, meio embaçadas na minha cabeça, deu toda mole assim. Exatamente isso. Na minha cabeça, mas por que será que eu tô desse jeito, eu pensava? Por que será que eu tô assim? Foi exatamente isso aí. E na quinta-feira à noite, poxa vida, ela teve uma dor de cabeça tão forte que começou a dar desespero, porque ela começava a chorar de dor de cabeça. Não lembro se chorar literal, mas enfim, era agoniante vê-la com aquela dor e nós não havíamos recebido instrução alguma de medicamento que podíamos dar. O médico simplesmente deu alta e foi por isso mesmo. Então nesse ponto foi muito ruim. Então porque ela começou a ter dor de cabeça, nós não sabíamos o que fazer. Enfim, aí eu não sei se nós demos algum medicamento, se era de pirona, mas enfim, eu também não me recordo. Enfim, sexta-feira então começa-se as correrias de novo, porque daí como, né, enfim, agora o que a gente vai fazer? Então começamos a procurar os médicos. Então, médico particular, na época, porque ela não estava no meu convênio ainda, ela estava sem convênio, naquela época, né? Então, como estava próximo do casamento, o que eu fiz? Na época eu liguei para o Melk, o meu gestor na época, eu falei, cara, expliquei toda a história de novo, e falei, não tem como incluir ela como minha dependente, poxa, eu vou casar daqui menos de um mês. Eu sei que, poxa vida, outro cara também, na época, ponta firme demais, e aí ele conseguiu ver lá com o gerente dele, né, ou melhor, com o superior dele, enfim, eu sei que deu certo lá, tive que... se não me engano, preencher um documento de união estável, algumas testemunhas, ok, e aí eu comecei a correr também para agilizar. Deram papel para eu treinar. Esse é outro ponto. Aí na sexta-feira levaram ela no neurocirurgião, Dr. Francisco. Particular, né? Isso aí, né? Então, isso é exatamente como eu falei. Aí começamos a procurar médicos particulares, porque você estava sem convênio, não estava no meu, e mesmo que tivesse na época, não ia conseguir marcar consulta no dia seguinte. Aí passou por um ortopedista, e aí passou pelo neuro. O neuro, a Aline, ela conhecia, enfim, ela tinha algum contato dela, acho que conhecia a mulher desse médico. Ela era amiga da mulher dele. Se eu não me engano, algo assim.
né? E, poxa vida, foi muito bacana porque, se eu não me engano, a consulta dele na época ele acabou fazendo, se eu não me engano, por R$100. A consulta desse médico hoje está em torno de 450. Na época, ele fez por R$100. Um neurocirurgião muito bom, Dr. Francisco, não me recordo agora o sobrenome dele, mas ele atende ali na General Osório, para quem é de Sorocaba, aqui na Avenida General Osório, ele atende ali. Muito bom. Excelente médico, muito bom mesmo. Enfim, atendeu, eu não fui na consulta, quem aí levou a Adriana nas consultas foram os pais dela, tanto no neuro quanto no ortopedista, tinha especialidade Dr. Fischer, né, acho que é Carlos Eduardo Fischer, se eu não me engano, para ver o joelho, porque eu também tive que correr, fui pro médico também, né, tanto que no hospital, quando eu fui lá, isso foi na segunda-feira, o médico já tinha falado, não, beleza, na quarta-feira você pode voltar a trabalhar, só que eu não aguentava nem pisar o pé no chão, não tinha como, eu falei, cara, mas como eu vou trabalhar na época, enfim, já tava sem moto e ia ter que trabalhar de ônibus. Eu falei, cara, mas eu não consigo nem pisar. Ele falou, não, mas isso aí passa. Eu falei, pô, como assim passa? Saí dali e aí marquei médico, expliquei, porque daí é convênio, tem aquele prazo, né? Eu falei, cara, não tem como, sofri um acidente, enfim, tô com uma mutadora, enfim, consegui uma consulta lá. E aí peguei lá 15 dias de atestado, foi quando eu comecei a correr também, para providenciar essa questão burocrática de incluí-la no meu convênio. E aí começou-se então esperar, aguardar a recuperação. Aí o que eu fiz? Como ela estava nesse estado basicamente, diria, Eu era uma criança, vegetal. praticamente. Vegetal porque não fazia nada. Perdeu a memória. Eu usava fralda. Teve que usar fralda, perdeu a memória recente. Eu não comia sozinha, tinha que dar comida na minha boca. Perdeu naturalmente as coordenações, porque a explicação do neuro era que ela havia perdido, se eu não me engano, os neurônios haviam morridos ou sido destruído, não sei exatamente a explicação técnica disso, mas foi o que fez ela perder a memória recente. E ele falou que eu poderia, não que eu não ia, que eu poderia Sim. ficar daquela forma. Aí Corria o risco de eu ficar daquela forma. Que forma é essa? Essa